Olá, eu sou Marina Guedes e começa agora um novo episódio do podcast Maré Sonora. Bons ventos! Se você estiver sintonizando o Maré Sonora pela primeira vez, eu acho importante dar um pouco de contexto. O podcast de hoje é, na verdade, uma continuação à conversa com o Thierry Stamp, que foi lançada no dia 1º de junho, que é o episódio 213. Então, se você não tiver escutado ainda aquele episódio, eu recomendo que vá lá no menu, escute e depois volte aqui para conferir esse episódio. Na verdade, não tem problema também ouvir esse antes. É bacana porque naquela conversa ele comentou en passant sobre essa aventura que você vai ouvir com detalhes agora. Um barco de ferro-cimento em que ele atravessou simplesmente o Atlântico. Se você quiser, deixa um comentário, me dá um feedback dizendo o que você achou desse episódio e daquele lá também. Vai ser um prazer interagir. Thierry, só uma dúvida antes da gente começar. Como é que eu pronuncio? É Wapi 3? Vapi? Como é que é a pronúncia? Wapi. É Swahili. Swahili é uma língua do centro-africano em que meu pai tinha as fazendas, onde que eu fui com 2 anos para lá e voltei com 8, 9 anos. Aí venho para a Bélgica por causa da Revolução dos anos de 60. Meu pai perdeu tudo, fazenda, perdeu tudo. Fomos para na Bélgica. Lá, a primeira coisa que eu estranhei é que as mulheres usavam sutiã. E na minha tribo lá não usava, né? Eu achava gozado com minha tia, imagina isso. E aí, o inverno tal, fico com minha avó um tempo, numa região alemã, porque minha avó tinha uma ascendência alemã. O pai a mãe do meu pai. E aí eu venho para o Brasil em 62 para meu pai tentar achar fazenda, fazer aqui, no fim não deu certo, mas viveu bem aqui. E aí ele trouxe toda a família. Nós somos 4 filhos, eu sou o segundo. É isso a história inicial. Deixa eu te contar uma coisa interessante. Durante esse período, eu passei, acho que 6, 7 escolas primárias, até professor particular, e eu sou disléxico. Você imagina que eu não aprendi nada. Eu aprendi com Swahili quando eu era criança, aí depois passei para o francês, um pouco de alemão, depois chegamos no Brasil sem saber nada. Foi indo, eu até brinco, porque tem uma fotografia de eu com uma baita mala de livros. Como eu sou disléxico, não lia nada, né? Até quase 15 anos. Eu, nessa mala, só fazia exercício físico. Só servia para o braço, para dentro, não servia. Bom, deixa eu aí começar a história dos barcos. Com 15 anos, 16 anos, eu estava muito atrasado nos estudos. Eu estava com 15 anos, entrava no ginásio, na ginasial. E aí, o médico que falava, você tem dificuldade muito, etc. Ele está um grandalhão no meio da criançada. Manda ele para o meu consultório, que eu tenho uma oficina embaixo. E nessa oficina, ele vai começar a aprender a mexer com as mãos, fazer coisas. E ao lado da oficina dele, embaixo do consultório dele, tinha um barco apodrecendo. E com isso, depois de 1 ano trabalhando lá, comecei a me ver aquele barco e falei, puxa, eu vou pegar esse e copiar. E copiei ele. Esse é o famoso WAP 1. O WAP quer dizer em Kiswahili, não acredito, você é louco. Como você conseguiu fazer isso? E é meu pai que deu o nome ao barco, o WAP Pocador. Aí, bom, começou a velejar lá na Guapiranga, ficava rodando até 2, 3 dias dentro da Guapiranga para testar se eu aguentava navegar no mar. Imagina. Loucura, como sempre. Aí, o que acontece? Meu pai me fez uma coisa. Primeiro, um padre me deu o livro chamado Kon-Tiki, Dr. Hermans, A Travessia do Pacífico. Sim. Em Balsa. Eu me encantei com aquilo lá. Esse foi o primeiro livro que eu li na minha vida. E levou 1 ano inteiro para ler. Não sabia.
isso que me alfabetizou um pouco. Daí, meu pai começou a coleção Artaud, a famosa coleção Artaud, que vem o Damien, vem todos os franceses, Tabarly, Montessier, tudo vai me encantando cada vez mais. Quando entro na faculdade, pelo esforço que eu fiz, meu pai me deu o projeto de um barco chamado Endurance 35. Esse Endurance 35 é do Peter Ibold. Peter Ibold tinha ganho, na época, 70, ganhou um prêmio mundial do melhor barco para o casal da volta ao mundo. Olha. E meu pai me deu esse de presente, o projeto, em papel, não sei, 6, 7 folhas de papel. E aí custava dinheiro para ele não tinha muito recurso. Eu pego esses desenhos, eu vou em Santa Catarina, que tinha esse talher, que era capaz de fabricá-lo, em madeira. Quando eu chego lá, entrego uma cópia, volto. Quando veio o orçamento, eu tinha que vender tudo que meu pai tinha, tudo que meu avô tinha, mais algum para conseguir chegar lá. O resultado, nada feito. Aí veio um catálogo pequeno do Peter Ibold, junto com os projetos, eu viro e vejo um barquinho muito simples, sem conversa, sem nada. Um conversa simples, não tem cabine, um barco muito simples, que era possível fazer em ferro cimento. Chamava Odieux 32, o projeto. E aí eu me animo, porque é concreto. Aí eu chego para meu pai, esse eu acho que eu consigo fazer. Ele fala, legal, mas você precisa de dinheiro mesmo assim. E nós não temos. Ele fala, então eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar uma máquina, eu vou assinar 10 duplicatas de uma máquina de lavar carpete. Porque meu pai era vendedor de carpete e de paliflex. Aí eu peguei essa máquina e comecei a trabalhar fim de semana, tal, porque eu já estava na faculdade. Já estava namorando a Sandra. Então, ia à noite, lavar carpete nos bancos, em tudo quanto é lugar. E fazia dinheiro para pagar a máquina, que é o preço mais ou menos de um carro bom na época. Depois dos 10 meses, eu já comecei a faturar para conseguir fazer meu próprio barco e comprar materiais. E aí que começa, em 74, a fabricação do famoso UAP3, em ferro cimento, com aquela capinha de 2 centímetros, que é um conjunto de arames e fio de aço, né? Aço com 5 milímetros, mais ou menos formando um quadrado de 10 em 10, com capas ou telas de galinha, 3 de cada lado, que forma um negócio bem fechado. E aí você empurra o concreto de fora, o concreto ferro, o cimento, de dentro para fora, e você tenta alisar do lado de fora. Bom, para fazer isso, eu fui acabar fazendo isso no quintal da minha tia. Ela me ajudou muito, ela que amarrou os 10 mil pontos de arame que tinha que amarrar. E acabei construindo o barco. E aí, lógico, eu falo, a construção é minha e de amigos. E tinha um amigo, Carlos Gaviola, da Argentina, que me trazia as coisas. Ele era um navegador, ele fazia também engenharia civil. Ele veio com o Dini. O Dini é o primeiro barco de Cisne Branco, muito tempo atrás, nos anos 75, 76. E ele teve a oportunidade de ganhar as velas velhas do Dini. E com essas velas eu recortei as velas que eu atravessei o Atlântico. Olha. O mastro era de alumínio, mas os cabos que seguravam eram galvanizados, porque eu não tinha dinheiro para comprar inox. Então só tinha 2 na frente de inox. Feito já pela Nautec hoje, Nautus da época, Nautus hoje, Nautec da época, do Amilcar, famoso consultor de ferragem e de coisa lá do Rio Grande do Sul. Bom, eu peguei um ônibus, fui lá, foi o terceiro mastro que ele fez na vida, no fundo da fábrica do pai dele, que fazia máquina de ração de galinha. Imagina, é tudo assim. Bom, aí o que acontece? Um repórter me descobre dentro do fundo do quintal, mais ou menos já
No término da parte casco, interior já estava bem adiantado, o convés já estava feito. E esse repórter escreve, eu acho, no jornal local lá de Tucuruvi, o Thierry achou a solução que o Paulo Maluf não achou. Paulo Maluf era prefeito na época e dava muita inundação. Começa assim. E isso, aparece ele mais um repórter para fotografar, para filmar. E aí acabo fazendo um programa longo na TV Cultura, e depois Fantástico, etc. E eu percebi que não era meu caminho. Thierry, você então estava aonde em São Paulo, na capital? Onde é que você residia na época? Em Tucuruvi, na Avenida Zé Feito Fagundes. Olha só. Um tio tinha emigrado com minha tia e a tia se dedicou muito a me ajudar. E o tio, no fundo do quintal, porque o fundo do quintal da casa do meu pai não funcionava, não tinha espaço. Aí, depois também meu pai me ajudou, comprou um motor Mod. Mod não, primeiro foi Yamaha. No projeto está escrito Yamaha, eu achei, vou usar esse daí. Só que o Yamaha que é vendido no Brasil é para canoa, monocilindro horizontal. Quando nós ligamos, eu e meus irmãos, o bicho começou a andar do lado, começou a correr para a rua, porque tinha uma rampa da garagem para... conseguimos parar ele mais ou menos na calçada. Ai, meu Deus. Aí teve que comprar outro motor. E esse motor, segundo, era um molde, pistão horizontal, vertical, que vibrava um pouco menos. Mas a caixa de câmbio quebrou no primeiro navegada e daí para frente ligamos direto. Quer dizer, ligava o motor, o barco andava. Não tinha como ponto morto. E não tinha ré. Aí o que eu faço? Eu me lembro que é um motor de 10 HP e o barco pesa 6,5 toneladas. Quer dizer, quando tem uma correnteza de 2 nós, a gente fica parado. Com 3, a gente anda de marcha ré com o motor toda. Bom, foi indo construir o barco é um barco flashback. Eu não fiz a cabine dianteira, como está no projeto do Peter, eu fiz lá uma guardadora de vela. Comprei um vaso do Persson na época que logo entupiu, não funcionou mais. O resultado era do lado de fora que a gente fazia as coisas. Um fogãozinho pequenininho, geladeira era de Povero, quer dizer, só aguentava 2 dias, depois não aguentava mais nada. Tanque de água, a gente só tinha duas jerrycanos de plástico, tinha 100, 120 litros de água a bordo. É a última coisa que eu vou dentro e tomar. Mais nada. Jogar essa água salgada. Tal. Capas, aquelas capas duras de plástico. No fim, a gente tirava a roupa, que era mais fácil sair só de maior ou mais tarde pelado para trocar as velas, apesar do frio, do que levar essas capas molhadas para dentro do barco. Que mais? Aí, depois dessa construção, eu levei para Santos. E lá encontrei um rapaz, primeiro mecânico, que me ajudou a instalar motor, essas coisas assim, chamado Paraná, que até hoje trabalha para mim. Imagina, ele ainda faz peça para mim. Tão velho quanto eu. Bom, e aí o Paraná tinha inventado um sistema de alavanca para controlar esse motor. Um tipo assim, freio de Kombi, sabe? Esse treco meu maluco lá com o cabo que ia. Aí uma das coisas que você tinha que fazer quando punha o barco na água é levar até um pontão que era na ponta da praia, saindo lá do manguezal onde a gente guardava o barco. Eu e meu irmão, todo vapor, vamos pegar um capitão de porto que fazia teste da bússola. O que era? Pegar, você tinha que dar a volta e marcar todos os desvios da tua bússola. Era obrigatório na época. E quando a gente vai, o cara está nos sinalizando de longe, naquele pontão flutuante, o motor não conseguiu desengatar a parede, batemos no coisa e quase atropelamos
ficar em cima do barco. Nossa. Bom, você que me deu a aprovação sem subir a bordo. A distância. Mas esse é maluco. Aí eu já estava casado quando pusemos ele na água. Foi no dia do casamento, acho que poucas horas antes. Eu ainda estava a bordo trabalhando, minha mulher me chamou, a futura mulher falou, vem casar rápido. Subi a serra, tá bom. E aí, durante 2 anos, trabalho já em manutenção de barco e começo a treinar com o meu barquinho de fim de semana. Levava aluno, você sabe, para aprender é melhor levar aluno, né? É um aprendizado. Mas, Thierry, eu tô com uma dúvida, desculpa te interromper, rapidinho. Qual foi, então, o lugar que você fez o splash mesmo do Waipu 3? Foi aonde exatamente? Foi Água Doce, para depois levar para o mar? Não. Eu levei ele de São Paulo, Tucuruvi, Ah, tá. um dia de futebol, para não ter que interromper a avenida, ninguém, era um dia de final de futebol. E eu levei para Santos, dentro de um estaleiro de pesqueiro, tá. O cara me deu um cantinho. E aí, esses caras colocaram na água, na região do Yacht Club de Santos. Tá certo. No mesmo aí, começa a navegar no mar. Fim de semana, quando podia, etc. Continuou sem dinheiro, né? Todo o barco foi feito sem dinheiro. E com muita ajuda de amigos. Daí, eu sonhando em ir embora, antes disso, eu já tinha instalado um piano dentro do meu barco. Imagina, eu desmontei um piano, um piano de armar, e remontei ele com as cores do barco do interior, porque minha mulher é pianista. Ela é engenheira e pianista, para não perder o dedilhado. Então, era o único barco de 32 pés com piano a bordo. Olha. Ele ficou até famoso por causa disso. Mas a Sandra, nos primeiros navegações, enjoou tanto e desistiu. Mas quando conheci, eu falei que ia fazer uma travessia, e falei que ia navegar. E ela topou me liberar. Então, 2 anos, em 81, eu começo minha travessia. E eu não sou solitário, eu gosto de bater papo, etc. E meu irmão, um dos irmãos mais jovem que eu, estava fazendo medicina na USP, ele fala, tem um amigo que vai com você, assim você tem um pseudo-médico, mas amigo. Eu achava que já era médico, vamos embora. E esse rapaz, muito, se chama, tem boeto de memória, se chama, eu anotei aqui alguns trecos, é Etzel, o sobrenome dele é Etzel, e é Arnaldo Etzel. E ele vem com maior fé, achando que eu era um grande navegador. Eu sobe a bordo, ele começa a navegar comigo, e também o outro, chamado Paulo Bugano. Infelizmente, o Paulo Bugano já faleceu. Esse segundo o Paulo Bugano era uma pessoa entristecido por ter perdido a mulher dele, usava um pouco de droga, etc. E aí ele falou, você vai até a Ilha Bela? Também, vem comigo, vamos até a Ilha Bela. Ele foi indo, e no fim, desaparecia entre uma outra etapa, depois voltava. E acabou parando em Palma de Maiorca, quando ele casou, teve uma filha lá, depois disse que voltou para o Brasil. Arnaldo não, Arnaldo... E minha mulher detestava o tal de Paulo, tá? Achava que negócio de droga e tudo. Mas ele se dava bem, era um tripulante a mais a bordo. Aí começamos a subir o litoral. Então, primeiro Santos, né, no Yacht Club, antes da saída, o João Sarif sobe a bordo, que é o diretor de vela, muito conhecido, a família toda é conhecida na vela. Ele sobe a bordo e vê que eu não tenho rádio. Aí ele vai no carro dele, pega um peixinho, sabe aquele que você fala só olhando um para o outro? E me dá um peixinho, assim, fala, leva ao mínimo esse rádio. Eu embarquei o rádio, não tenho muita fé. Mas depois vou te contar a história do rádio, funcionou alguma coisa.
E aí eu começo a navegar, subir a costa. Então foi Ilhabela, fica 2, 3 dias. Ubatuba, Angra dos Reis, onde tinha uma família de pescadores muito amigos, na Chipóia. E lá para o Janeiro. Em janeiro eu encontro um francês que estava vindo, navegando por lá, vindo da França. Esse mesmo cara, encontrei ele em Recife depois, ele estava subindo também. É um barco grande de alumínio, não tem nada a ver com o meu barquinho. Aí nós vamos até Búzios, pulo Santo Tomé, no Cabo, e nessa daí já tinha muito vento, me perdi na navegação, porque era tudo estimado, e acabo entrando em Guarapari pensando que era Vitória. Mas quando eu entro lá, percebo que os barcos não eram tudo os barcos pesqueiros, estava escrito Guarapari. Aí eu paro junto a um pesqueiro e pergunto, não, aqui é Guarapari, Vitória é 20 milhas para cima. Para Vitória. Chegando em Vitória, ficamos 15 dias, porque chegou o meu famoso DM-20 Aires, que eu tinha encomendado, instalamos ele lá. E aí eu, com os tripulantes, precisamos fazer um teste para valer. Vamos sair de lá direto a Recife. Levamos 15 dias. O barco andava 3, 4 nós, um barco extremamente lento, pesado, pouca vela. E, bom, também quebrando um monte de peças e jogando fora, sabe? Vai eliminando, você vai filtrando o teu barco. Umas catracas, as ventilas se bloqueavam, então era tudo na mão. Era tudo assim, né? Aí chegamos em Recife, minha mulher me encontra, porque minha mulher teve que fazer capitão para me liberar. Então, ela é capitão amadora e eu era mestre, porque como estrangeiro eu não podia ser dono do barco. Um barco que podia ir para fora do país. Ela vai lá, a gente vai no porto. Olha que ironia. A gente vai lá no Porto de Recife, faz a documentação, ela assina, vamos falar com o capitão, ela fala, ela vai ficar, não. Ela é responsável, mas você é o comandante, então você pode ir e ela fica em terra. Fomos até, compramos muita coisa nos supermercados pobres de lá, porque não precisava de geladeira, né? Carne de sol, arroz, feijão, a base. Vamos para Fernando Noronha. Fernando Noronha é fechado na época. Os militares não deixavam ninguém, estava maravilha. Imagina que todo o mar era nosso. Nossa. Nadar com golfinhos, agarrando golfinhos, poder, tudo que hoje não é muito legal. E apareceu lá 2 barcos, um de um inglês, bem maior, e um da África do Sul. E a gente se juntava para fazer festa. Então, fazia festa. E visitando a ilha, tudo isso. Um belo dia, isso é meio pesado, um belo dia eu chego a bordo, a gente vai na festa dos ingleses no outro barco, quando eu volto para o meu barco, o Paulo Lugano tinha ficado lá. E eu descubro que ele fumou um monte de maconha que uma outra pessoa tinha trazido a bordo, que eu não sabia. Primeira coisa, joguei a maconha para o mar. E ele foi cantar uma menina de 15 anos, um pescador preto que estava no porto. E eles fizeram uma baita farra a bordo, contra mim. Aí eu falei, puxa vida, põe a menina para a terra e vamos embora. E nós saímos, assim, 2, 3 horas da madrugada embora, porque senão ia preso, né? Com o resultado. Paulo Bueno teve doença venérea. A menina não era virgem. E nós pegamos sarna. E sarna, você vai se coçando o tempo todo. Ele espalhou sarna no barco até os Açores. Bom, como precisávamos de comida, nós começamos a pescar muito com o pai dessa moça, que é o pescador oficial lá para o Exército, e pegamos muito peixe e salgamos para ter comida para a travessia. Bom, aí, daí para frente, um pouquinho antes começou a usar o sextante para valer, para fazer navegação, não mais estimado, mas e sextante. E começou a navegar. Era relativamente bom de cálculo, começou a fazer todos os cálculos à mão.
reloginho de pulso, sextante. Era o que a gente tinha. Né? E as cartas, eu tinha recuperado cartas de francês que desciam. Ia embora pelo Cabó, não estava mais, ele dava de presente, ou eu comprava por centavos as cartas. Mas quando cheguei em Recife, eu encontrei de novo esse francês, ele falou, para onde você vai? Eu acho que eu vou para primeiro Cabo Verde, Madeira, ou então no Mediterrâneo. Isso é inviável, tem vento contra o tempo todo, o barco não vai dar. Ele falou, faz o seguinte, você põe na melhor orça que você puder, depois de Fernando Noronha, que bem capaz que o vento vai te empurrar para os Açores, e não para Cabo Verde. Aí eu não tenho dúvida, eu não tinha a carta dos Açores. Aí eu peguei um vegetal, coloquei em cima da carta dele, que ele ia usar, e redesenhei a lápis, as latitudes e longitudes dos dois lados, né? E as ilhas com os faróis e a frequência de farol. Porque ele tem um radiozinho, a pilha, que podia localizar. Bom, aí eu faço isso. Aí ele fala, não, o melhor porto dos Açores é em Faial, Porto de Horta. Legal. Conforme fomos subindo, para ver se eu mando sagazos, apareceu um navio que achava que a gente era náufrago, voltou para trás para nos procurar. A iluminação a bordo era uma lamparina com uma camisinha de querosene e um menor, assim, tipo escoteiro, no estádio de popa para dizer que tinha luz de navegação, alguma coisa. Bom, os caras chegaram e falaram, não, nós estamos bem, não se preocupe, pode continuar a viagem. E continuamos quando chegou 2 dias antes de chegar nos Açores, e eu não tinha certeza nenhum dos meus cálculos, porque o relógio se atrasasse, eu dançava, né? Aí o que acontece? Passa por nós um pescador, barco de pesca. E o barco de pesca viu a gente, viu a bandeira brasileira, como nós tínhamos passado no Fantástico, eles tinham visto. Ele chega nos Açores, liga para o primo dele, em Imbu, e o primo dele avisa a minha esposa que ele está chegando nos Açores. Quer dizer, ele soube do que nós. A gente ainda está bem na dúvida. E outra coisa, a gente com um rádio, mais ou menos no meio dessa travessia, Fernando Noronha, Açores, nós conseguimos alguma comunicação a muito longo espaço. O PX, né? Ou é você vendo, ou vai lá para a estratosfera e reflete muito longe. E refletiu pela região de São Paulo, rádios amadores, e nós passamos para ele latitude e longitude, mas sem nada, né? Só o grau, né? E pedindo para entrar em contato com minha esposa. O cara liga para minha esposa, acho que foi de madrugada, minha esposa está atenta. Falou, olha, tem um cara maluco aqui dizendo que ele está no meio do Atlântico, assim, assado, me deu. Aí, eu falei, não, meu marido, fala, que eles estão bem, então, não sei, não, pela voz, tá bom. Ele me passou 2 números, que esquisito, eu vou passar para você. Então é, latitude, é o quê? Me passa. E assim, foi a única comunicação que a gente teve durante a travessia. Chegamos nos Açores, e aí outra coisa, onde que é Faial? E aí eu tenho um livro desses atores que um belga escreveu, dizendo que ele estava com a esposa olhando Pico, a ilha de Pico, que é alta para burro, da Praça de Faial. E aí que eu deduzi que era no canal entre essas 2 ilhas, pô. É tudo bem. Outra coisa, a gente calculava quando podia ver, né, a ilha. E, em princípio, eu teria que ver a ilha às 7 da manhã. E nada de ver. Falei, puta, tem um erro muito grave aqui. Onde que eu estou? E continuo fazendo cálculo, nada. Chegou às 2 horas da tarde, a gente levantou para cima. Na verdade, tem uma camada de nuvem. O pico estava lá em cima, porque é 2.800 metros. Então, a ilha de Pico, eles já tinham que ter visto, mas todo mundo olhando o horizonte, não olhando para cima. Chegamos no anoitecer, a primeira coisa que a gente vê é que eles têm um monte de luzes que não bate com a frequência dos portos.
dos faróis. Aí eu falei, ai, o que é isso? E é um monte de pisca-pisca. Era os açorianos que mandavam mensagem para outro lado, da outra ilha, e a cor de Morse, num barquinho pequeno, é uma lamparina Primus, sabe, aquela de pressão. Então, fazia isso, aí gostamos, só não dá volta, chegar lá. Você está vendo que a coisa é bem amadora. Aí até fomos convidados pelo pesqueiro que nos conheceu para pescar atum, a 50 milhas de lá, foi maravilhoso comprar pescar atum gigante, visitamos toda a ilha, etc. Mas a gente gostava muito de ovo. Você sabe que o ovo, se você não põe na geladeira, conserva muito. Aí fomos lá nas granjas, não, pessoal pequeno, disse, quer ovo? Não tem, quer ovo? Não tem. Aí um belo dia, uma senhora vem com 12 ovos maravilhosos para nós, de presente. E aí pegamos ovos, agora voltamos para o mar, direção Gibraltar. E quando fomos fazer omelete, os ovos tinham galinhazinha dentro. Já tinha pena até. Comemos de qualquer jeito porque é a comida que tínhamos. Nossa. Uma pausa rapidinha só para lembrar que, se você estiver gostando dessa conversa, que tal então seguir o Maré Sonora no Spotify, no YouTube ou então na sua plataforma preferida? Isso ajuda muito, muito ao canal seguir adiante, inspirando mais pessoas com histórias muito bacanas conectadas ao mar. E agora a gente volta com o podcast. Ela arrancou debaixo da galinha os ovos que tinha, nós vimos. Só que era tudo já adiantado do ponto de vista de crescimento. Bom, outra coisa aí, uma vez que estava num bando enorme de atum, que estava indo para o Mediterrâneo, aqueles atum gigantes, atum vermelho. Nós começamos a caçar atum jogando comida, né? Depois a anzol e tudo isso não pegava nada. Caía na frente do atum nem ligava. Aí apareciam os peixes voadores lá longe, o bando inteiro saía voando, comia tudo, voltava. E ficava andando com a gente andava 3, 4 nós. É a velocidade dos bichinhos. Nossa. Lindo, lindo. Aí eu falei, puta, não precisamos conseguir pescar, porque precisamos de comida fresca. Aí o que a gente faz? Pega uma arma ataque da cobra, que é aquelas armas pneumáticas para caça submarina. E como eles estavam na sombra do barco, dava para eles quase pôr na cabeça deles. Eles navegavam a 30 centímetros. Os bichinhos ao lado do barco, grande, né? E aí, quando a gente conseguiu atirar, pegamos, mas rapidinho. Só que dava tempo ainda dele virar e pegava no meio do corpo, apesar de apontar na cabeça. Puxamos para bordo, comemos salsiminho fresco, tal, e depois o resto salgamos. E pegamos 2, um de 30 e um de 40 quilos. Puta, aí tinha comida para terminar a brincadeira. Uau! Aí passa mais um trecho, eu acho que fizemos 19 dias. No meio, pegamos um furacão. O início de furacão, um furacão pequeno, mas era furacão. O que acontece? Enche o barco de água. Aí é o que eu falo, a melhor bomba que existe é um homem com medo, um balde e água no pé. A gente tirava água sem parar do barco, filtrava tudo quanto é lá, tem algumas rachaduras que apareciam. E rasgou as velas. Aí eu não sabia que isso tinha um núcleo, né? No núcleo acalmou, 24 horas sem vento, costurei todas as velas, põe para cima de novo, vem ao outro lado do furacão que estava andando mais rápido que nós, e pá, rasga tudo de novo. Por causa né, do furacãozinho. Então, isso até depois falei para minha esposa, antes eu falava, barco não afunda, ele tem que dar um jeito, não sei o quê. Depois daquilo eu falei, barco afunda. E
chegamos em Gibraltar, no estreito, vamos para Tarifa, porque começou um listral que não deixava a gente andar mais para frente. Primeiro, quando chegamos em Gibraltar, o grande susto foi ver a quantidade de navio que passava. E entrou um nevoeiro. Então, a saída era ir em água rasa, seguindo a costa portuguesa e espanhola, onde em navio não podia navegar. Mas tinha os pesqueiros, tinha as outras coisas. Chegamos em Tarifa, esgotado, muito cansado. Imagina, sempre sem banho, né? Coisa maravilhosa, de cheiro, né? Nós, pescadores, nos adotaram, fizeram um monte de coisa para nós, muita comida, etc. E já tem uma bela história para contar. Aí eu e a Arnaldo fomos para Tarifa, para Tanger, visitar o mercado, visitar um pouco, mas não de barco, fomos de barco normal, barco de trânsito. Quando eu volto a bordo, sem problema nenhum, comprei alguma coisa para minha mulher. E minha mulher já estava na França me esperando. E aí nós vamos o mais rápido possível para Palma de Mallorca, porque lá minha mulher ia chegar lá. Ela já estava na casa do amigo, da Inice, disse, olha, pai, e vem para lá. Minha mulher detestava o Paulo. O Paulo teve que desembarcar lá. E ele ficou 20 anos morando na ilha. Fez a vida dele. E daí, a gente sai de Palma de Mallorca em direção a Marseille e toma um temporal de 32 horas de ordem. Quando para esse temporal, tinha que ter algum mistral, alguma coisa assim. Mas sabe quando estabelece o vento forte? Aí minha esposa, coitada, estava junto comigo. O piloto, o leme de vento não aguentou, tive que ficar direto no leme. Coisa assim. É leme de cana, né? Não tem roda, não tem nada disso. E o motor também não funcionava. E aí, quando termina o temporal, vem um aviãozinho e voa em cima da gente, dá umas 2, 3 voltas, vai embora e logo em seguida vem uma lancha. Era uma lancha da Fândega, mas ainda a gente estava longe da costa. Não sei, 10 milhas da costa. E eles pedem para ficar no mesmo bordo, pulam 2 caras a bordo, vistoriam o barco inteirinho para ver se não tinha droga. Porque eu tinha passado, eles sabiam que eu tinha passado em Tanger, no Marrocos. Aí termina a viagem lá em Jean-de-Pin, onde tinha um pseudo-tio meu. Aí teve um capítulo interessante. Eu soube que o Peter Ribold estava aposentado em Mônaco. Aí eu pego o trem, vou até Mônaco, conhecê-lo, né? Pô, aí eu falo, qual barco você fez? O 35, o Endurance 35, o Endurance 42, qual foi? Não, fiz o dia. Mas o dia não é para atravessar Atlântico. Tá tudo. O dia era um barquinho para ficar na costa. É isso. Aí tinha que vender o barco, porque não dava mais. Veio um temporal violento, eu não tinha dinheiro para pôr no porto, e acabou batendo numas pedras, consegui salvá-lo. Bom, resultado, minha mulher falou, chega, agora vende esse negócio, ou fica comigo ou fica com o barco. Eu voltei. E ele tentou vender. E, puta, começou o verão lá, nada, vivendo, nada. Aí, um momento, põe numa revistinha pequenininha, um anúncio, apareceu 50 caras para comprar. Estou com um arquiteto. E, na verdade, ele comprou a história, não comprou o barco, porque o barco era uma favela, uma bela porcaria, desculpa falar. Até a Sandra agora me falou assim, se eu soubesse o que era barco, eu não tinha ido nesse barco. E aí eu vendo o barco, vou andar pela Europa, ver meus parentes belgas, contar todas as histórias, etc. Volto. O Arnaldo Edson comprou 2 fogos caindo aos pedaços. E andou pela Europa toda de 2 fogos.
que aqueles 2 cavalos foi tirar, pegar vinha, sabe, porque para trabalhar. Fechou o ano dele assim, eu também fechei o ano e voltei para o Brasil. Aí é aquela história que eu contei na outra. Bom, essa é a grande história do WAP concreto, do WAP 3. Era uma grande paixão e foi mais ou menos, me dediquei a ele de 73, que eu comprei a máquina de lavar carpete, a 81. Aí eu vendi fim de 81 para 82. E aí eu criei um filho. Aí conversei minha mulher a ter filho, foi meio difícil, porque com esse grupo. E ela sempre me apoiou muito. A minha carreira é devido a ela também. E essa é a história do WAP3. E pouca gente conhece. Quem conhece um pouco isso foi o Barros, lá, o Cabinho. Porque eu trabalhei com o Cabinho em 84, 82, 83, junto com aquele super barco. O Antônio que fizemos, ele era um consultor, eu era gerente. Mas aí ele falou, putz, eu atravessei heróica. Não sei se é heróica ou maluca de novo. Outra coisa interessante é que tinha muito sargaço onde passamos. Então, rolava. A gente tem um log, era um medidor de distância com uma hélice lá embaixo. Né? Você jogava um cabo, a hélice ficava uns 30 pés do barco, um reloginho na popa que ficava marcando. E veio o tubarão, mordeu, tem marcas, um bocado de marca na hélicezinha. E quando enrolava isso no sargaço, era uma desgraça. Era um breque, formava aquela bolha de sargaço. Lembro de vento também. Era a época. Era um concretão. O Sejec tem muito amor e muita vontade de atravessar. Agora vou te contar uma coisa muito interessante. Como a gente não tinha banheiro, a gente fez praticamente tudo na orça, até os Açores. O vento é a orça dos avieiros contra, né? Então, se você olhar reto, fizemos um bordo de 22 dias, sem mudar de bordo, tudo inclinado a 30 graus, e vamos que vamos. Molhado, tudo molhado. Etc. Aí, amanhã, cara, ir no estado de popa, se pendurar, apesar hoje é reto, a popa era daquele inclinado antiga, sabe? A gente se pendurava o mais longe possível e soltava aquilo que soltava, mas batia lá no pontinho do barco. E ficou lá, colando com o sol. Bom, resultado, eu percebi que todo o barco era lavado, menos a popa. Era raríssimo que uma onda pegava na popa. Quando eu voltei e comecei a desenhar barco, eu mesmo, eu comecei a abrir as popas. Eu fui o primeiro aqui no Brasil a abrir popa, deixar o cockpit vazar para fora direto. Porque no meu caso, o cockpit era fechado, quando caía uma onda lá dentro, inundava tudo, depois devagarzinho sumia. Era muito peso. E eu comecei a fazer isso. Eu me lembro que o primeiro barco foi o Sul de 27, que eu fiz isso. Pus numa exposição lá em São Paulo, eu estava vendendo. E o que acontece? Eu tomo um aviso de um advogado dizendo que eu tinha feito uma coisa que mataria a gente. Por escrito, tem uma capa. Proibido, isso daí é loucura, o que você fez? Ele não entendia muito de barco, ele achava que a popa aberta ia arrastar a população para fora. Hoje tem ele mais um assim. Essa é a história do WAP. A história do WAP é uma história que me forjou como projetista, muito, porque eu fiz todas as etapas da construção e navegação. Percebi o quanto o mar pode ser violento. Eu tomei umas 5 tempestades com um violento interno. Então, acho que é por isso que eu faço barcos bem sólidos.
daí que sai. Depois, lógico, eu aprendi muito com o Leg dele, quando fiz o barco dele. E aí foi indo, né? A minha eu já não aprendi tanto, capaz que eu ensinei um pouco mais. Não, a minha grande amiga. E graças a minha, que eu saí do lugar comum, como projetista. Eu tive um sucesso, sabe, todo. Graças a minha, eu devo muito a minha desse lado. A Sandra fala que a minha também deve a mim, porque senão eu não teria tido aquele barcão para que dois ficam. Então, na verdade, um apoiou o outro, os dois se deram bem. Mas é isso. Thierry, é uma delícia te ouvir. Quando a gente conversou da primeira vez, né, para o outro episódio, você é um querido convidado aqui do Maré Sonora que retornou. Eu acho muito legal os convidados que voltam. Eu ia até falar isso, bentornato, que a gente fala em italiano aqui. Bem-vindo de volta ao Maré Sonora. Eu fiquei só imaginando, acho que com certeza quem te ouviu aqui nesse episódio viajou contigo, mas eu queria te fazer umas perguntas com base no que você falou, que eu fiquei com umas pulguinhas aí atrás da orelha. Esse barco, o AP3, ele tinha o comprimento de quase 10 metros, né? 9,75, né? Isso. Você falou em pés, mas para a galera que não é no ramo náutico, para ficar aí... 9,75, 3 de boca, 6 toneladas e meia, Maia Vélica pequena, não precisa ler aí, Coara, um barco fly-deck, né? A onda passava por cima dele, não tinha cabine nenhuma para fora. Então, se você quisesse olhar, tem que sair para fora. E no fim, eu não fiz todo o projeto, eu fiz na frente um painel de vela, que era garrucho, então você tinha que tirar e pôr as velas, não era de enrolar na época. E nós tínhamos aí um banheiro e depois 2 camas, uma de cada lado. Para 3 era bom, porque a gente ia revezando, sempre estava quente. 4 horas cada um de vigia. No meio do Atlântico, até suspendi a vigia, porque eu não via nada. Foi paciência. Outra coisa interessante que tudo quanto era lixo, a gente jogava para fora sem cerimônia, né? Pegava lá, terminava uma embalagem qualquer, jogava para fora. Aí, nos 500 anos, eu fui capitão de um barco chamado Ozone, que é um também que eu fabriquei. E aí, um belo dia, eu estava com tripulação jovem, eu já tinha 45 anos, veio um Tupperware não, um Tetraplá de leite totalmente apodrecido. Aí eu não tive dúvida. Peguei, a pessoa me passou, através da gaiota da cozinha, por qualquer eu peguei e joguei fora. Nossa Senhora, eu tive que dar meia volta e pegar a peça de volta. A turma me deu uma bronca, apesar de ser capitão, tomei fiz meia volta, catei de novo, joguei o leite que isso podia jogar fora e o resto tive que guardar, apesar do cheiro. Não, mas é uma consciência enorme. Sim. Imagina. Você sabe uma coisa? Quando eu estava indo, você sabe que navio são estradas, né? Do mar. Na época, a gente descobria por causa do lixo. Nossa. Né? Você via um traço de lixo. Nossa. As rotas, África do Sul, Miami, era lixo, o Panamá. As rotas eram lixo. Você sabia que você estava na rota porque achava garrafas, plásticos. O Mar do Sagaz, já na época de 82, já tinha muito plástico. E isso no Atlântico Norte. No Atlântico Sul tinha muito pouca sujeira. Hoje tem para tudo quanto é lado. Nossa, é um problema muito sério, né? A poluição plástica, as coisas que a gente vê flutuando. Eu estava agora, faz 2 semanas, eu estava em Salina, né? Naquela ilha na Sicília, e a gente... Nossa, no Mediterrâneo, no Tirreno ali embaixo, né? E o que a gente viu de plástico também, flutuando ali em volta de Salina, Filicudi, né? O arquipélago das Eólias, né?
A água é maravilhosa, mas o que a gente viu de plástico boiando foi muito triste, na verdade. Foi, não digo surpreendente, né? Infelizmente não dá para dizer surpreendente, mas muito triste, na verdade, a quantidade de lixo ali. É triste. Bom, vai lá na tua pergunta, estou te cortando. Vamos lá, então. Eu queria que você falasse de novo para mim o nome de onde você chegou, que eu não entendi, na França, quando você terminou a viagem. Jean Le Pin, a 20 quilômetros via Marseille de Nice. Certo. Minha mulher até fez um curso na faculdade de Nice, na época de francês, quando nós ficamos lá parados. E você disse que encontrou o Peter Ibold, como é que é a pronúncia mesmo? Ibold. E aí você disse, eu atravessei o Atlântico com... Você falou um outro nome. O projeto dele se chamava Odieux, okay. 32. E parece que foi fabricado em série depois do meu, pelo lado da Itália. O Marcos Milan, que pesquisa tudo, que está escrevendo aquele famoso livro, localizou alguma coisa desse tipo de barco. O Endurance foi um grande sucesso. Os Endurance teve toda uma série. Ele é muito parecido com os barcos do cabine, do Endurance, com aquela cabine quadrada para fora. Podia ser feito de um monte de materiais. Cabinho e Elin passaram por aqui também no Maré Sonora com a Astrid um dia. A gente fez, o Fábio Tosi me ajudou na condução das perguntas, aí foi muito emocionante também. Nossa, que... Eu assisti. Que figura. Muito bom. E aí o livro que você me mandou algumas fotos, eu achei sensacional, né? Que você até falou já que aí tem os dados técnicos, né? Da área vélica, material. Uma coisa que me fica na cabeça é essa história do cimento, do material que você escolheu. Eu achei, a primeira vez que o Fábio Tosi falou, Marina, conversa com ele atravessou o Atlântico num barco de cimento. Isso para mim é sensacional, é muito louco pensar isso. Olha que interessante. O primeiro uso de ferrocimento foi perto de 840, 850. O concreto, sem a pedra, foi inventado para fazer vasos e seguiu para fazer barco. Depois foi para a construção civil. Aí, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, os alemães que faltava aço para barco de apoio faziam em ferrocimento. E aí, quando nos anos 68 para frente, né, com aquela Revolução Francesa, todos os hippies do pedaço fizeram milhões de barcos na França em ferrocimento. A maioria ficou dentro dos quintais, virou galinheiro, virou outra coisa. E alguns foram para o mar e navegaram. E o primeiro contato que eu tive com ferrocimento, tinha um senhor que era da Ford, gerente da Ford, que estava construindo um ferrocimento junto a Guarapiranga. E aí eu fui conversar com ele, fui ver, ajudei ele um pouco a trabalhar, isso já com 18, 19 anos, e aprendo a mexer um pouco com isso lá. Esse foi o primeiro contato com o ferrocimento que eu tive. Depois soube que alguém no Rio de Janeiro tinha feito outro barco em ferrocimento, mas não teve muito no Brasil. Tem uma história famosa, que é um casal americano que navega o Pacífico sobre um lindíssimo barco, acaba afundando o barco numa barreira de coral, não sei em que região do Pacífico, vai para Nova Zelândia, mas recuperou o mastro, recuperou o motor, recuperou tudo. Aí eles fabricam um barco de ferrocimento para pôr a família de novo a bordo e navega até a Antártica com o famoso ferrocimento. Então, existe barco de ferrocimento, mas racha, sabia? Aparece rachador. Isso é assustador. Mas era interessante, foi muito interessante ter feito esse barco. Lógico que eu não recomendo a ninguém. É um barco pesado, uma poita, e anda com dificuldade, mas
flutua, te leva, acaba até levando se tiver paciência. Só para você ter uma ideia, de Santos a Nice, foi 80 dias de alto mar se somar todos os pedaços. O que hoje se faz com 30 dias. 80 dias. Nossa. 80 dias. Fernando Noronha, Açores, foi 30 dias. E eu não tinha previsto tanto, chegamos lá sem comida. Então, e não pescamos nada no caminho. Não conseguia pescar. Então é isso. O barco, imagina, foi 19 dias entre Açores e Gibraltar. Depois você faz uma semana no máximo. Realmente era uma coisa muito lenta. Eu fiz uma vez o cálculo, dá 3 nós e meia em média. Nossa. 3 nós e meia é quase uma chagalhada, quase raiva. Tem muito velejador que abaixo de 3 nós e meio já liga o motor, né? Não, a gente estava andando rápido. Opa! Por exemplo, outro capítulo estranho, quando chegamos em Ubatuba, no comecinho da viagem, me roubaram o único botezinho a remo que eu tinha, que era um borrachudo redondo. Roubaram. Daí para frente, o desembarque era nada, com a roupa no saco. No Noronha era assim, todo lugar. Se não tivesse outro barquinho que pudesse dar apoio, era a nada. Outra coisa interessante, quando eu entrei no Mediterrâneo, eu comecei a usar o radiogônio. O radiogônio dá muito desvio, né? Não é muito preciso. Hoje é totalmente abandonado. Mas os faróis lá eram coordenados. Então, cada farol dava uma soletra em seguida. Resultado, eu podia me triangular com isso. Só que era tanta luz que eu não sabia se aquele farol era farol ou era propaganda de Coca-Cola ou não sei, um carro piscando. Resultado, aí eu já estava craque no sextante, foi tudo na base de sextante para navegar na costa, vendo a costa, sextante. Quando eu subi a costa brasileira, era muito simples. Só tinha luz nas capitais, ou cidade grande, litorânea. O resultado seria de longe, onde que era a mancha de luz. Hoje não, é uma luz contínua, como lá. Então, tem desafios interessantes essa navegação. Engraçado, você me fez lembrar, Thierry, quando a gente estava agora nessa viagem, meados de dia 20 de abril, mais ou menos, a gente retornando para as Falklands, para as Malvinas, no Damian 2 com o Jerome, e justamente aconteceu isso. Tinha tanta luz nova ali, tanta indicação para entrar. E ele falou, mas o que é esse bando de luz nova aí? Ele estava acostumado com um mínimo de iluminação ali, né? E foi muito curioso, na verdade. A gente chegou à noite, era quase umas 8 da noite, assim, e ele ficou confuso, realmente, com as luzes, porque tinha muita coisa nova. Não era aquela coisa limpa, básica, de pouca, não, tinha uns... E aí, no dia seguinte, de dia, a gente foi lá de carro ver e falar, isso aqui, então, isso aqui que é o novo. Confundiu, assim, me lembrou disso agora. Em que porto? Em que porto? Em Stanley, onde que você tem que... Você tem que chegar, né, como é porto de entrada ali, né, ele não pode ir direto para Beaver, onde ele mora, então a gente... Você saiu de onde com o Damian? Isso é interessante. A gente fez ida e volta, a gente fez Falkland, Ilha dos Estados, Canal de Beagle até Port Williams, aí a gente circunnavegou a Ilha Gordon ali embaixo no Canal de Beagle e voltamos para as Falkland, mas a gente... Com o Jerome a bordo. Com o Jerome de comandante, exato, éramos 3. Que legal. Pô, essa é uma grande coisa. O Damian 2, o Leg comprou o segundo do Gerard. Sim. Você lembra?
e vendeu para eu construir o Cotic 3, o Cotic 2, que a gente chama, que na verdade é Cotic 4. Então, tem uma ligação isso aí. Tem a famosa história que quando o Leg tinha vendido na França o Josué dele, que era Cotic 2, em princípio. Ele morava no Rio. Então, subiu para a Europa com ele. E num bar, ele foi num bar, num restaurante e tal, que os navegadores se encontravam lá em Paris, e encontra a Sophie. Que a Sophie já tinha andado de Kombi, ela era bem nipona, apesar de uma família de almirantes, né? E ela andou de Kombi pela América Latina toda, e ela topou embarcar com ele. Em princípio, o Damião estava do Verão, do Verard, estava no Caribe. Então, eles tomam um avião lá e ele fala, não, a gente volta para a França. Que nada, o Oleg virou o mundo, volta para a França via o resto do mundo, né? Não era direto, não era só travessia. Via reunião, né? Via reunião. Via reunião. Ele nasceu o Igor. Nasceu o Igor lá. Isso é bem Oleg. Saudades. Olha, fazer o barco dele foi punk. Foi o barco mais punk que eu participei, por causa de falta de recursos, e a cabeça do Oleg era complicadinha. Ele era realmente um cara sensacional de um lado e muito duro do outro. Muito duro com a Sophie. Bom, isso foi passado, mas foi bom. E foi muito legal que ele me chamou 2 semanas antes de morrer. Lá eu fui ver ele, ficamos comendo um churrasco lá com ele. Foi um dos grandes homens que ajudou muito na minha carreira. Thierry, você sabe que eu não sei se você lembra, no nosso primeiro bate-papo eu te perguntei sobre o Bayesian, aquele mega iate, né? Que não sei se eu falei certo o nome dele. E aí, agora já saiu da água, né? Saiu da água, você viu? Você acompanhou isso? Agora tiraram finalmente? Mas ele... Agora vão provar que o capitão não tinha tanta culpa. Eu acho que o novo-zelandês lá, o capitão não tem muita culpa. Eu acho que o grande culpado, volto a falar, é a Perini, que hoje é de um outro grupo, mas vai rolar grana. Vão ter que indenizar a gente. E eu acho que, olha, esse barco vale a pena comprar, viu? É só lavar ele bem, né? Limpar ele todo e pôr 2 mastros, né? Não... Detalhe, né? Pôr 2 um pouquinho mais curto, né? Não daquela extensão toda, né? Voltar o projeto original do que era um cat. Eu vi Fala. Eu vi um comentário de um especialista que estava analisando a situação. Ele disse que sim, né? Até o repórter pergunta para ele se ele acha que vai voltar a navegar. Ele fala que poderia, né? Não sabe qual vai ser a proposta, né? Mas comprariam por conta desse histórico do que aconteceu, né? Então tá com essa mancha aí no passado dele, então não sabe. Mas o ser humano, se tem a oportunidade de comprar barato e fazer alguma coisa boa, ele faz. Infelizmente, até com guerra, isso que acontece. Né? Depois de quebrar tudo, ainda refaz. O ser humano é assim. Eu acho que esse barco vai navegar de novo. Ele é muito bonito de casco. Ele precisa só trabalhar corretamente em relação à manutenção. Sempre aí é um aventureiro que não tem todo o dinheiro para ir comprar um novo, né? É uma hora vendido. Né? Com o ego menos inflado que do proprietário anterior, né? Que fez uma coisa... É isso aí. Barco tem ego, tem muito ego. Thierry, eu te agradeço demais. Foi um enorme prazer tê-lo aqui no Maré Sonora de novo. E, puxa, que história! Vou te contar mais uma historinha bem curta. Vai lá, fica à vontade. Eu tinha 21 anos
e já queria ir para o mar, né? Antes de construir o barco. E aí eu me candidato como marinheiro num barco chamado Cruzmar. Cruzmar era um saveiro grande, 3 mastros, que navegava dentro de Angra dos Reis, porque Angra dos Reis ainda não tinha Rio Santos. E levava turistas. Era um passeio de uma semana. E eu queria navegar e eu me candidatei como marinheiro. Aí eu tive que ir até o Rio de Janeiro, comprar um uniforme de marinheiro, aquele boné redondinho, capa, calça azul e camiseta branca. E aí eu me propus, eu sabia já esquiar, ensinar as pessoas a esquiar a bordo e trabalhar a bordo normal. E aí eu entrei na tripulação sem salário. Eu falei, não preciso de salário, eu preciso aprender. Na 6ª ou 7ª viagem, aparece um casal com 2 filhos, do qual um é a Sandra, que eu casei. É lá que eu conheci ela. E quando eu conheci, eu contei já a história, que eu ia atravessar a Atlântico, que eu ia navegar, que ia não sei o quê. Por isso que eu não traí ela. Daí que vem a história. Então, a Sandra, conheci no Cusmar, ela era turista e eu era. E aí já rolou alguma coisa de beijinho no último dia. E daí para frente, ficamos juntos até hoje. Quantos anos, então, estão juntos, Thierry? Bom, faz a conta, 73. Olha. Você imagina pôr um piano a bordo, uma paixão pesada. Que história. Que Aí, sensacional. Muito bom. Vocês são realmente, acho que a definição de inspiração, vocês, viu? Porque a gente está precisando, né, nos dias atuais aí de seres que nos uma das inspirem, coisas viu? É muito bom. é cada um ter sua vida. Nós tivemos carreiras paralelas. Ela foi até pró-reitora do Mackenzie, fez mestrado, doutorado, pós-doc, tudo isso. E eu com meus estaleirinhos, tocando a vida. E ela até brinca conosco. Ela falou, quando eu fiz 50 anos de casado, na verdade, convivência 25. Porque você ia navegar, eu ia fazer curso na Europa, Você ia plantar, porque eu ia fazer mais um curso lá e tal. Eu me lembro de dessa. Meu filho ficou comigo. Tinha uns 10, 12 anos. E aí pintou a viagem do Oleg para a Antártica. E a Sandra estava fazendo um curso de 4 ou 6 meses na Europa. Aí eu mandei o filho de avião para a Europa para embarcar para a Antártica. Então a gente revezava assim. Foi muito bom. A gente morava no micro-apartamento. Não tinha recursos, mas tinha uma paixão enorme. Thierry, eu vou te pedir para ficar em contato, então, e avisar quando o livro aí que está sendo feito sobre a sua trajetória sair, vai ser uma boa desculpa para ter a sua presença aqui no Maré Sonora de novo, vai ser uma enorme alegria e te agradeço demais pelo seu tempo, foi uma delícia. Tá bom, eu vou te mandar também esse livro atual, que é 2005, teve muita história após 2005, mas é legal você ter. É um livro ruim de guardar na biblioteca, porque ele cai. Tem que guardar na horizontal. Tudo errado. Muito obrigada, querido. Muito obrigada mesmo. Eu acho que é um presente aqui para a galera do Maré Sonora, seja velejador ou não. É uma delícia ouvir as suas histórias. Super obrigada. Você é uma grande cavadora de história. Guarda isso, porque isso vai sumir. Esse tempo heróico de navegação brasileira está sumindo. Hoje, os eletrônicas te ajudam a previsão, mas graças a Deus, né? Eu acho que tem menos naufrágio. Menos o quê? É isso. Naufrágios. Naufrágio. Né? Tá. Antigamente, naufrágio era corrente. Né? Ainda tem, na nossa região tem ainda pesqueiro que afundam, artesanais, etc. Infelizmente, ainda existe barcos que afundam e que se perde a alma. Eu vou
assim que eu tô para fazer um material pro Mar Sem Fim, é um spoiler aqui para os ouvintes, uma matéria aí que eu combinei com o João Lara para produzir para o portal dele. E aí eu mando para você, compartilho aqui no Maré Sonora também sobre Salina, sobre essa ilha lindíssima em que eu estive essas últimas Ele 2 semanas. Ele é bem amigo meu. Eu me lembro quando ele comprou lá o que afundou na Antártica. Me pediu 1000 conselhos, etc. Tal. O João é um coração de ouro, salvador do mar. Eu adoro. Um baita profissional, sou fã do trabalho dele também. Eu fiz uma matéria já para ele, aí eu entrei em contato, ele falou, manda então. Então agora eu vou, se estou nos momentos finais aqui do material, aí eu compartilho com o portal, mando para você e para a galera que nos ouve também, podem acessar logo mais no Mar Sem Fim. Todo mundo que eu falei gosta muito de você, Marcos. Obrigada. Realmente você tem o dom de gravar tudo isso. Eu acho maravilhoso assim, dar essa continuidade a essa vida. Temos que guardar isso. Muito obrigada. Eu tive um feedback tão legal também de pessoas que têm barcos teus, assim. Nossa, foi uma delícia os retornos, assim. Foi muito gostoso, desde que a gente fez o último episódio. E te agradeço, muito mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar um pouco a história do AP3, que pouca gente conhece. Por que da minha carreira, né? O pontapé inicial. É isso aí. Beijão. É bom trabalho aí. Espero que essas imagens, só tem essas imagens do AP3, possa te ajudar. E os textos dessa época. Com certeza, eu já salvei aqui. Vai ajudar sim, eu quero ler com calma depois o texto do Fábio Tozzi. Aliás, Fabinho, muito obrigada por tudo. Fábio aqui, eu falo que ele é o meu... Ele é de uso capião já, ele já é quase o proprietário do Maré Sonora, com tanta dica boa que ele me dá, e é o meu copiloto. Ele é muito bom. É um grande amigo, um coração gigante, com muita história, com os barcos favela dele. Meu pobre, meu navegante. Ele chegou a comprar um ferrocimento que tinha mais coral dentro e bicho dentro do que fora. Pergunta para ele sobre o ferrocimento que ele tinha comprado. Depois ele comprou a brisa, que era um de aço meio apodrecido. Mas o outro, eu falei, puta, isso tem que afundar. Meu, não sei. Pô, nunca vi coral do lado de dentro. A água já estava lá faz muito tempo. Eu vou ter que raptá-lo aqui para ser mais uma vez protagonista de um episódio. Já demorou. Ele fica me sugerindo pessoas sensacionais, mas eu vou ter que fazer uma. A gente tem que contar as navegações com o Zé Paulo. Pergunta para o Zé Paulo aqui da Ilhabela. Tá. Uma mosquista em forma de gente.